Sem ti nada podemos fazer. Sem ti nada podemos fazer. 1 de Reis 17:1. Na reunião passada tivemos a falar sobre o Espírito Santo e esta reunião também vamos falar sobre o Espírito Santo. Eu comparei o Espírito Santo agora, tempos presentes, a uma direção, como fosse um GPS, mas ele é muito mais. Ele é poder. Foi ele que ressuscitou Jesus dos mortos. Foi ele que fez todas as coisas acontecer, todas as maravilhas, todos os milagres. Foi através dele. Claro que Jesus foi participante, foi quem operou, mas foi através do poder do Espírito Santo que as coisas aconteceram. Você entenda uma coisa. O Jardim do Éden, Deus criou toda a terra, criou o melhor lugar da terra, o Jardim do Éden, o paraíso na terra, e lá colocou o homem e a mulher. E depois disse, de 2 árvores não comereis, de 2 árvores. Conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. A árvore da vida. A árvore que nos concede não só a vida eterna, também a cura eterna. Porquê? Porque eles não precisavam. Eles não precisavam de ter o conhecimento do bem e do mal, porque foi por causa disso que toda a terra inundou com maldade, mas também não tinham necessidade da árvore da vida, porque Deus estava com eles. Mesmo eles estando afastados de Deus, viveram 900 anos. É muito ano sobre a terra. E eu quero que você entenda uma coisa. O Espírito Santo está atualmente na terra. A quem o recebe, a quem o quiser receber. E a todos esses a quem recebam, têm uma direção divina da parte de Deus. Sabem a vontade de Deus, têm o conhecimento de Deus. Mas cabe a cada um de nós buscar isso. Eu quero vos mostrar um homem em 1 de Reis 17:1, Velho Testamento. Eu quero vos mostrar um homem dirigido por Deus. Este homem chama-se Elias e vejam o que é que ele fez. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Giade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Versículo 2. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo. Veio a ele a palavra do Senhor. Podia estar aqui escrito, veio a ele o Senhor e disse. Não, veio uma palavra para ele. Isto quer dizer que Elias não teve uma conversa com Deus. Quer dizer que ele recebeu só uma frase de Deus, uma palavra de Deus. Você já reparou que é exatamente agora aquilo que nós temos? Muitos querem ter uma direção divina, mas não sabem que estão a todo o tempo a recebê-la. Você está a dizer, a todo o tempo a recebê-la. Ouça bem uma coisa. Se você estiver ocupado com a sua mente, com pensamentos, você não vai conseguir ouvir a direção de Deus. Se você não estiver em paz consigo próprio, não estiver em paz, você não vai conseguir ver a direção de Deus, ouvir a direção de Deus.
A Bíblia diz em Isaías que em paz sereis guiados. Você tem que ter paz no seu coração. Inclusive, nós dizemos, e bem é verdade, que se você tiver supressão sobre alguma coisa, alguma circunstância para resolver e não sei o quê, não decida nada nessa altura. Deixe a paz chegar, porque a paz quando chegar à sua vida, você fica quieto e sossegado. A direção de Deus se manifesta assim. Como é que se vai manifestar assim? Um pressentimento. Você tem uma sensação que há uma coisa que deve fazer. Aquela luz vermelha, aquela luz verde que eu falei, aquela luz vermelha, aquele sentimento que há qualquer coisa que não está certo. Quando você sente isto, há mesmo qualquer coisa que não está certo. Você mais tarde ou mais cedo vem descobrir o que é. Quando você, num determinado assunto, você sente uma luz verde, sente um prazer, força, vai em frente. Você está na direção certa. Deus se pode revelar de muitas formas. Se pode revelar através de sonhos, se pode revelar até de visões, se pode revelar através de anjos. Mas entenda uma coisa, por favor. Ele nunca vai contradizer a palavra de Deus. Vai sempre confirmar a palavra de Deus. Ele não vai acontecer como aconteceu com a serpente quando disse a Eva. Deus disse-lhe, se comerem desta árvore vão morrer, morrerão. E a serpente disse, de certeza que não vais morrer. Pôs em causa a palavra de Deus. Toda a revelação que você receber não pode pôr em causa nunca a palavra de Deus. Essa revelação não é de Deus. Davi orava muitas vezes a dizer, por favor, não me deixes confundido. Se eu tenho de você sobre um assunto, não tenho certeza absoluta, ore várias vezes. Até você ter uma certeza absoluta que é aquela direção que deve tomar. Eu, pelo menos, eu já recebi a direção de Deus e eu vou-lhe dar o exemplo. No início de todo este canal, éramos para começar. A primeira vez que eu recebi foi em fevereiro, que eu deveria começar a fazer, e eu queria ter a certeza e continuei a orar, e em maio, voltei a sentir outra vez e a ter a certeza absoluta, e no prazo de uma semana montei tudo e estávamos a transmitir. Porquê? Eu queria ter a certeza que era a vontade de Deus. Eu não queria fazer nada sem ser da vontade de Deus. Porque muitos tentam fazer coisas sem ser da vontade de Deus e depois resulta em quê? Você vê aqui que veio ele uma palavra. Deus não falou com ele. Deus deu-lhe uma palavra. E eu agora quero-vos mostrar o que é que da parte espiritual diz. Vamos ver em 1 de Coríntios 12, 7. Amém. Novo Testamento, 1 de Coríntios 12, 7. Primeira de Coríntios 12, 7. Vamos ver a manifestação do Espírito conforme Deus quer. 1 de Coríntios 12, 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que lhe é para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, a outra, pelo mesmo Espírito, a fé, a outra, a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, a outra, a operação de maravilhas, a outra, profecia, a outro, o dom de discernimento de espíritos, e a outra, a variedade de línguas, e a outra, a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. É o Espírito Santo que nos concede a cada um de nós os dons.
Eu falei na reunião passada que nós temos de parar de querer fazer as coisas na carne. Eu tenho ouvido muita coisa, protestos disto, protestos até inclusive de coisas que se têm levantado contra a Igreja de Cristo. Eu ao mesmo tempo fico assim, mas como é possível? Não como é possível se levantarem contra, porque isso é normal. É como é que é possível o povo de Deus não estar a orar? A orar para que as circunstâncias mudem a seu favor. Porquê é que não estão a fazer ordens? Mudando, dando ordens que mude esta e aquela circunstância a favor deles. Pois o nosso poder não é um poder humano, é um poder espiritual vindo da parte de Deus para nós. Nossas forças, as nossas capacidades vêm de Deus. E é com Ele que podemos fazer todas as coisas. O nosso Deus é sobrenatural. Sobre o natural. Você está a ouvir? Ele pode fazer grandes coisas. Eu ouvi milagres atrás de milagres. Ultimamente não tenho parado de ouvir milagres. Glória a Deus. De homens de Deus, de um grande homem de Deus, que já não está connosco, mas de um grande homem de Deus. Ele agarrou e chegou a um sítio, uma cidade, e alugou um lugar bastante grande para poder fazer uma reunião. E o coisa achou estranho, o senhorio, a quem ele ia alugar o espaço, achou estranho. O que é que você vai fazer aqui? Vou fazer uma reunião de cura. Reunião de cura? Mas as pessoas saem curadas quando estão aqui? Quando vêm aqui? E, se quiser, venha cá ver. E ele olhou para ele e disse: Eu tenho um irmão que já não anda. Está em minha casa, ele não anda. Se você o curar, você não tem que me pagar pelo espaço. Ao final de 3 dias do irmão ir às reuniões deste homem, foi curado. Glória a Deus. Deus abre portas que você não consegue abrir. Às vezes pensamos com a nossa forma de pensar, com a nossa forma com a nossa capacidade de falar e tal, e tentar convencer que vamos fazer alguma coisa. Esqueça. Ouça, por favor, esqueça. Se você está a depender só das suas capacidades, você não está a depender de Deus. Agora, se você depende de Deus, ouça, grandes coisas vão acontecer. Eu creio, não? Entenda que em tudo isto, em todos os dons que você acabou de ouvir, todos estes dons são dados pelo Espírito Santo. Mas eu agora quero-vos puxar ao versículo 8. E para você entender que o Espírito Santo, porque pelo um Espírito é dada a palavra de sabedoria e a outra pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. Que palavras são estas? Eu lhe vou dizer. É a mesma palavra que chegou ao profeta Elias. Há uma diferença entre as duas palavras. A palavra de sabedoria é Deus nos mostra eventos futuros, o que vai acontecer mais à frente. É um excerto daquilo que vai acontecer. Palavra de sabedoria. Palavra de ciência é você saber o que aconteceu no passado. Deus lhe mostra o que é que lhe aconteceu no passado. A Bíblia também fala como se fossem videntes, mas não é videntes. Não é como os videntes de hoje em dia. Não trabalham para Deus, infelizmente.
Eu quero que você entenda uma coisa. Deus nos quer dar direção para o que nos é útil. Quer nos ajudar a fazer a obra para Deus. Entende? O Espírito Santo está em nós para nos ajudar não só na nossa vida pessoal, porque todos são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, mas também na nossa vida ministerial, para nos ajudar a ter direção, o que devemos fazer, que direção devemos tomar, como devemos orar. Eu posso lhe dizer que eu chego a orar por pessoas, eu normalmente faço sempre isto, eu oro por pessoas e quando toco nas pessoas eu oro um pouco em línguas, para ver se há alguma coisa eu devo saber, se algum impedimento existe na pessoa para que ela não possa ser curada, não possa ser abençoada. E Deus me mostra o que é que eu devo orar para a pessoa. Outras das vezes a própria pessoa me diz, e normalmente quase sempre diz, mas eu vou-lhe dar o exemplo de uma pessoa que agarrou, falou comigo, que dizia que tinha um problema na coluna. E eu orei com ela e percebi que o problema não era na coluna, era na anca. Claro que estava ligado à coluna, tudo bem, mas o problema estava na anca, não estava na coluna. Você entende? Nós não sabemos tudo, ninguém sabe tudo. Ouça, eu vou-lhe. Eu tenho 54 anos de idade e, pelo meu conhecimento, nem os médicos sabem tudo. Um familiar meu esteve no hospital, esteve lá um mês, com febre. Fizeram-lhe testes a tudo e mais alguma coisa. Quando chegaram ao fim, viraram-se e disseram: não sabemos o que é que ela tem. Não sabemos o que é que esta pessoa tem. Com febre. Constantemente com febre. Veio para a minha casa. Ao final de 3 dias, já não tinha febre. A febre parou. Eu quero que você entenda. Quem faz as coisas não é homens, é o Espírito Santo através de homens. Claro que os homens têm que ter ousadia e a confiança, porque a Bíblia diz em Marcos 16: aos que crerem seguirão estes sinais. Aos que crerem, não é aos que duvidam. Os que duvidam em línguas nunca vão orar em línguas. Os que duvidam que haja cura nunca vão acontecer através das mãos deles, as pessoas vão ser curadas. Eles nunca vão expulsar demónios se não crerem na autoridade dada por Deus nas nossas vidas para expulsar demónios. Estes sinais seguirão aos que crerem, não é aos que duvidam, aos que crerem. Então, crerem em quem? Em Deus, que lhes transmitiu e lhes concedeu o poder para. Que poder é esse? O Espírito Santo de Deus. Mas eu agora quero vos concentrar mais nesta palavra. Na palavra de sabedoria, na palavra de ciência. Na palavra que Deus dá para dar direção às pessoas. Para mostrar alguma coisa. Eu busquei, e existe no Novo Testamento também, mas no Velho existe muitas vezes a palavra, veio a palavra do Senhor, a palavra do Senhor. Eu quero vos levar a um sítio onde vemos que isso é notório e que está em 1 de Samuel 3,7. 1 de Samuel 3,7. No Velho Testamento, 1 de Samuel 3,7. Eu vou-vos dizer quem é este Samuel. A mãe dele não tinha filhos. E
chamava-se Ana, não tinha filhos. E ela estava no templo a orar, clamando a Deus que lhe desse um filho. O sacerdote Eli viu-a e pensava que ela não estava plenamente em si, mas depois percebeu que ela estava chorando e pedindo a Deus. E Eli disse: que Deus te conceda o que tu desejas. E então ela disse: se Deus me der um filho, eu o consagrarei a Deus. Às vezes é tudo isso que Deus precisa de ouvir. Para depois poder usar essa pessoa para fazer a sua obra na Terra. O que é que aconteceu a Ana? Ela teve um filho, claro. E depois, de uma certa idade, ela deixou que o filho fosse criado dentro do templo. Depois disso, ela teve mais filhos. Mas este menino foi criado dentro do templo com o sacerdote Eli. Numa determinada altura, foram-se todos deitar. Eli foi-se deitar, Samuel foi-se deitar, e Samuel ouviu: Samuel, Samuel. Ele ouviu, disse: eis-me aqui, e foi ter com Eli. E disse: Eli, estou aqui, chamaste? E Eli olhou para ele e disse: não te chamei, vai-te deitar. Ele foi-se deitar, e ele voltou a ouvir chamar: Samuel, Samuel. Ele levantou-se e foi ter com Eli: Eli, estou aqui. Mas eu não te chamei, vai-te deitar. Agora vejam porque é que Samuel não estava a entender. Samuel 3,7. Porém Samuel não conhecia o Senhor. E ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tomou a chamar Samuel terceira vez. Ele se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: vai-te deitar, e há de ser, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor, ali esteve, e chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. É impressionante esta passagem. Reparem em várias coisas. Primeiro, o Senhor se manifestou a Samuel. Em que altura? Quando estava tudo sossegado. Quando estava tudo quieto. Por isso é que ele muito facilmente conseguiu ouvir a voz de Deus. Mas ele não conhecia a voz de Deus, pensando ser a voz de um homem. Deus continuou a insistir, até que o sacerdote entendeu e disse a ele para dizer: fala que o teu servo ouve. Então quando Deus voltou a chamar, ele disse: fala que o teu servo ouve. E aí Deus falou. É muito importante nós percebermos que Deus não vai fazer nada contra a nossa vontade. Em termos espirituais, Ele não vai batizar em línguas se não é da sua vontade. Ele não vai fazer com que você faça coisas, ore por pessoas, se não é da sua vontade. Ele não se vai manifestar a si se você não diz: fala, que o teu servo ouve. Tem que haver um desejo da nossa parte para que os dons se possam manifestar em nós, para que eles possam acontecer. Não vão acontecer. Eu lembro-me, quando eu aceitei Jesus, eu orava todos os dias e eu tive conhecimento desta passagem e tocou muito o meu coração isto.
Muito mesmo, mesmo muito, muito. E então eu orava partes da Bíblia, orava, declarava, abençoava a minha família, abençoava, orava para as pessoas que eu queria orar, e depois eu ficava quieto e eu dizia: fala, Senhor, com o teu servo. Ficava uns minutos quieto, sossegado. O que é que aconteceu ao princípio? Nada. Aconteceu nada. Mas à medida que eu continuei a fazer a mesma coisa, Deus viu o desejo do meu coração e as coisas começaram a acontecer. E Deus começou-se a manifestar. A palavra do Senhor começou a vir em mim. Quer dizer que a partir daí que eu sei tudo, graças a Deus que não. Por causa desse conhecimento e por causa de eu saber algumas coisas e Deus me mostrar algumas coisas, na igreja onde eu estava, começaram a olhar para mim de uma maneira diferente. E chegavam-me a perguntar várias coisas e eu dizia que não sabia sobre esse assunto. Mas entenda uma coisa: ninguém é mais que ninguém. A direção do Espírito é dada para todos. Se você precisa de alguma coisa de Deus, busque-a. Busque-a. Até e quando é que ele se vai manifestar? Eu vou-lhe responder: não sei, mas sei que vai. Porque é da vontade de Deus manifestar-se a todo homem e a toda mulher. É a vontade de Deus dar-nos direção para as nossas vidas. Mas aviso já que nem toda a gente vai ser igual. Eu fui através de sim, mas pode ser através de sonho. Pode ser através de visões. Pode você estar a ler a Bíblia e de repente parece que aquele versículo deita luz. Fez luz. Você compreendeu, entendeu. Aí uma direção de Deus. Você pode estar a ver um filme e de repente nesse filme aparece uma coisa que você diz: é isto mesmo que eu preciso para a minha vida. Deus vai se manifestar a cada um conforme. Eu vou dar um exemplo muito simples. Eu sou português, Deus vai se manifestar a mim e falar para mim na língua portuguesa. Mas se eu fosse inglês, ele iria falar para mim em português, se eu não percebesse de português? Não, ele iria falar para mim em inglês. Isto quer dizer que Deus vai manifestar a nós como nós entendemos. Até a própria maneira de falar de Deus vai se mostrar conforme nós entendemos. Se houver palavras que nós não sabemos, ele não vai utilizar. Você está a entender? O cuidado de Deus para conosco é muito grande. Agora entenda uma coisa: quando Deus se manifesta a nós, é de forma literal. O que é que eu quero dizer com isto? Deus manifestou-se uma vez a um homem e lhe disse assim: tu nunca mais vais pastorear igrejas. A primeira coisa que ele pensou: eu vou morrer. Mas não foi isso que Deus disse. Deus disse que aquilo não ia mais acontecer. E realmente este homem nunca mais pastoreou igrejas, mas o que é que ele fez? Ele teve um ministério itinerante, quer dizer, pregando de igreja em igreja, não tendo igreja própria. Eu já perdi na minha vida, às vezes, entendimento por causa de pensar que Deus teria dito isto. E na volta não era isto que Deus tinha dito. O que ele tinha dito era literalmente. Era algo para
eu entender na altura. E eu pensava que era uma coisa, pensava que era outra, e não tem que pensar, tem que ouvir, e Deus está a transmitir, e muito cuidado, quando você recebe uma palavra de Deus, você tem que entendê-la. Se você não a compreender, busca Deus para que Ele mostre mais. E também tem a ver com o que você está a pensar e está a passar naquela altura. Porque uma palavra de Deus que você se lembra de há não sei quantos anos atrás, você pode atualmente não perceber porquê. Embora se lembre dela, você pode não entender porque não era o que você estava a pensar naquela altura, não era o que você estava a passar naquela altura. Era como você ouvir falar sobre política dos anos 90, não é? Estando você agora em 2020. Não tem lógica. Então seria de falar de política. Epá, eu até não gosto de falar de política, nem de futebol, mas pronto. Eu estou só a tentar transmitir o exemplo para haver mais entendimento. Deus se vai manifestar a nós conforme a altura, conforme o que estamos a pensar, e o que Ele vai dizer vai nos mostrar algo, dar-nos uma direção, mostrar o que devemos fazer ou o que devemos fugir. Está-me a entender? Eu lembro-me uma vez, a minha esposa chegou ao pé de mim e falou-me de um assunto que estava a acontecer num familiar. E quando falou desse assunto de um familiar, ela disse: "Então, mas se é isso, porque é que não se faz isto?" E quando eu disse isto, eu senti um aperto dentro de mim. E eu disse: "Tudo o que eu disse, esquece." E eu comecei a partir daquela altura, comecei a dizer: "Há aí qualquer coisa que não bate certo." Mais tarde, veio-se a confirmar exatamente tudo o que eu dizia. Tudo o que eu tinha sentido. Eu, para mim, até achava que devia de ser de outra forma, mas quando eu senti, acabou. Já não era mais o que eu pensava, o que eu achava, mas o que Deus estava a mostrar. E aqui é que você tem que decidir. Se Deus lhe mostra algo, é para o abençoar, é para o ajudar. E você tem que decidir, agarrar, tirar a sua vontade de campo, tirar o que você acha, mas colocar a vontade de Deus. Ainda há dias, uma semana, isso aconteceu comigo. Era da minha vontade que acontecesse uma determinada coisa, mas senti da parte de Deus que era outra, e eu parei imediatamente. Eu quero que você entenda. A direção de Deus para nós é para nos ajudar. Para isso você tem que a buscar. Senão nunca vai ter. Eu lembro-me uma vez um irmão virou-se para mim e disse: Deus é grande, é poderoso, se Ele quiser Ele fala comigo. Não é assim. Deus não vai agarrar. Opa, quer falar contigo? Pá, oh. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. É preciso também ter cuidado com algumas coisas. Quando você recebe uma direção, você deve analisar a direção que está a tomar. E eu vou-lhe explicar uma coisa. Essa direção, você tem que sentir paz em relação a ela. Se essa direção lhe põe medo não é temor. Temor é diferente de medo. Medo é você ter medo, receio, fica em pânico. Temor é um grande respeito. Completamente diferente. E se aquela direção lhe está a meter medo, ouça, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Uma vez estava na igreja, numa reunião, e houve um irmão que se levantou e, como não estava a concordar, disse, manifestou-se e tal. Eu não sei a intenção desse irmão de falar.
Mas Deus conhece o coração da pessoa. Eu não estava lá atrás, nada dizia, calado estava. E o que eu ouvi da parte de Deus é: eu vou tocar num bem dele. Vou tocar em alguma coisa que ele tem. Eu ouvi aquilo, não disse nada. Nem tinha nada que dizer. Mais ou menos um ano depois, esse objeto que essa pessoa tinha foi tocado, foi destruído. Eu, quando soube disso, caiu um temor sobre mim muito grande. Porque nós temos que entender, Deus é um Deus de amor, muito grande de amor. Ouçam. Você para um pouco e lembre-se de algumas coisas que você não devia ter feito e fez. Não é? Agora pense num Deus que o perdoou. Não é Deus que o ama? É de certeza. Mas eu percebi, a partir daquela altura, que Deus não era para brincadeira. E nunca foi de brincadeira. O que eu quero dizer que ele Deus não brinca, não se quer manifestar connosco, não quer estar contente connosco, sim. Mas não é para você fazer o que quer, da forma que quer, e depois pensar, Deus perdoa. Você agarrar, diz o que quer, e Deus perdoa. Eu quero vos mostrar aqui uma coisa. Para melhor entendimento. Pois. Peço desculpa que eu tinha. Tem tudo a ver com o que nós estivemos a ler. Deus se manifestou a Samuel. E quando se manifestou a Samuel, falou coisas para Samuel. Você depois pode mais tarde ler e vai ver. O que é que ele manifestou para Samuel? Manifestou que queria julgar o sacerdote Eli por causa da sua conduta com os seus filhos. Por isso é que eu digo muitas das vezes, você pensa que receber a direção de Deus é bom, e é bom, acredito que é muito bom, mas também acredito que a sua vida vai ter que mudar. Vai ter que mudar mesmo. E o que é que aconteceu? Nós tivemos a ver antes, tivemos a ler Samuel 3. Antes disto acontecer, um profeta, ele voltou a falar a Samuel aquilo que Eli já sabia, entende? Para provar a Samuel, Deus fez isto para provar a Samuel que ele estava a ouvir era a voz de Deus e a vontade de Deus. Mas antes disto acontecer, um profeta chegou e falou a Eli e disse exatamente isto, que ele iria ser julgado por causa da conduta dele com os filhos. Até o que é que os filhos de Eli faziam? Os filhos de Eli também eram sacerdotes e faziam o que era mau aos olhos de Deus. Faziam o que é? Comiam das ofertas, não deixavam a oferta chegar, tiravam a melhor parte da oferta, mostravam-se com as mulheres. E Eli
que os devia ter corrigido, nunca os corrigiu, ou falava com eles, isto ou depois disto, depois que ele recebeu ele falou e disse-lhes que eles deviam de mudar e deviam de coisa, não sei o quê, mas não os obrigou a fazer isso. E então aqui em segunda, 1 de Samuel 2,25, eu não tinha dito ainda, pois não? Não tinha dito. 1 de Samuel 2,25, peço perdão. Estivemos a ler 1 de Samuel 3 e agora vamos andar um capítulo para trás, 1 de Samuel 2,25. E vejam o que é que ele diz. Ele diz mais coisas, mas esta é a parte que eu quero que você entenda. Pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? E agora vejam. Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Quando a conduta da pessoa não muda, não quer fazer mudança, quer continuar a fazer o que quer continuar, muitas das vezes até estando na igreja, quer continuar a pecar, quer fazer o que quer, as coisas começa-se a haver uma separação. No Velho Testamento, também falo do Novo, porque no Novo também aconteceu com Ananias e Safira, aconteceu com uma profetisa no Apocalipse. Eu quero que você entenda que Deus não permitiu que eles mudassem a sua atitude, porque Ele já tinha visto no coração deles que eles não iam mudar. E então não permitiu que eles dessem ouvidos ao Pai. Os queria matar. Sabe o que é que aconteceu? Nesta altura o rei era Saúl, e se Saúl convertou, Eli já era avançado em idade, e então pediu aos sacerdotes para irem com ele, e eles iam com a arca do concerto, iam os sacerdotes e tal. Quando entraram em batalha, os sacerdotes, os 2 filhos de Eli, morreram. Depois veio o escudeiro trazer a mensagem a Eli, e quando chegou ao pé de Eli, disse que os filhos morreram. Eli caiu de costas e morreu também. A Bíblia diz no Novo Testamento: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus procura sinceridade no coração das pessoas. Você não está a ser sincero perante Deus? Por favor, fique quieto, sossegado, ora a Deus, peça perdão e mude. Seja sincero. Eu sei que perante os homens ser sincero muitas vezes é dado como uma atitude de fraco. Mas ouça, em Deus você ganha pontos se você for sincero. Entenda, a palavra sinceridade não é dizer tudo o que lhe vem à cabeça. Porque o homem tolo fala, o homem de entendimento cala-se. Eu quero que você entenda que existe da parte de Deus para conosco uma direção, uma palavra que Deus nos quer dar, não só a mim, mas a todos. Mas que nós a devemos buscar. Você entende isso? Se nós buscarmos essa direção, nós a vamos ter. Se não buscarmos, Deus não se vai obrigar a manifestar a nós. Eu quero que você. Eu quero lhe mostrar a vida de um homem. Esse homem chamava-se e chama-se, só que já partiu para o Senhor, Lester Sumrall.
Aos 17 anos de idade ele apanhou tuberculose. E ficando num estágio tal, a tuberculose na altura era mortífera, muito mortífera mesmo. E na altura ficaram, a mãe acreditava em Deus, orava por ele. E o médico foi vê-lo e disse: não dou nem mais 3 horas de vida para ele. Amanhã vocês podem passar para o meu consultório que eu passo a certidão de óbito. Nessa noite, Lester Sumrall, com 17 anos de idade, teve um sonho. E nesse sonho aparecia uma Bíblia ou um caixão. E Deus dizia para ele escolher: ou pregava o Evangelho ou morria. E ele escolheu pregar o Evangelho. Mas ouça, ele não escolheu pregar o Evangelho para ser curado. Ele escolheu curar o Evangelho de sinceridade, de coração, e o pregou até ao final da sua vida. Que aconteceu em 1996. Eu quero que você entenda, ele foi curado naquela altura. No dia a seguir ele estava completamente curado de tuberculose. Mas Deus lhe deu a opção. Deus lhe deu o poder de decisão na sua mão. Assim como dá o poder de decisão na nossa mão para querer buscar a Deus ou não querer buscar. Querer ter a direção dele, receber a palavra do Senhor ou não receber. Se você quer, você vai receber. E se você quer ir buscar, então vai chegar uma altura que pouco importa o que você estiver a fazer. Desde que no seu interior pode estar uma grande confusão do lado de fora, mas desde que o seu interior esteja quieto, você vai sempre receber a direção divina. Eu recebi já em vários sítios onde havia até confusão, onde estavam coisas, em decisões que eu precisava de tomar, Deus me mostrou-me o que é que eu devia de fazer. Mas isto é para mim só, por favor. Quão errado é. Eu sou apenas um filho de Deus como você é. Se você buscar, também terá. O Espírito Santo lhe concederá aquilo que deseja o seu coração. Se você buscar de coração. Agora, se você continuar a dizer, não, isso é para outros, isso é para coisas, não, eu tenho mais que fazer, eu tenho coisa. Você que sabe. Você que sabe. É da vontade de Deus, de manifestar a todos. Em toda a Bíblia, você vai ver a palavra do Senhor escrita várias vezes. Mas só a 2 homens de Deus manifestou-nos falando com ele. Manifestou-se a Abraão quando falou com Abraão. E manifestou-se também com Moisés. E é aí que vamos abrir Êxodo 33:11. Êxodo 33:11. Lá no princípio da Bíblia, Êxodo 33:11. Moisés, segundo o descrito na Bíblia, era homem muito manso. E eu creio que uma das causas de Deus se manifestar tanto a ele teve a ver com isso, com ele ser muito manso. Ele tinha grande força física, pelo menos pela descrição bíblica que nós percebemos é isso, que ele tinha bastante força física, mas ele era muito manso. E por isso Deus se manifestou a ele. E veja o que é que aqui estava.
Êxodo 33:11. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tomava ao arraial. Mas o moço Josué, filho de Nun, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Ouçam, Josué era esperto. Ele mantinha-se lá. Josué foi o sucessor, foi aquele que depois de Moisés veio a ser o líder do povo de Israel. Mas depois, a partir daí, veio a palavra do Senhor a Josué, não face a face, como falava com Moisés. O que é que eu quero dizer com isto? Deus vai querer manifestar a todos, mas nem a todos vai ser da mesma forma. Nós vimos aqui Elias, realmente, no ministério de Elias, mais tarde, Deus se manifestou a ele, falou com ele. Não dando só uma palavra, mas falando literalmente com ele. Mas quando falou com Elias, falou com ele para o repreender por causa dele ter fugido e ter duvidado do poder de Deus. Entenda uma coisa. Deus nos quer ajudar. Mas Deus repreende a quem ama. Deus nos mostra o melhor caminho. Mas se estamos a andar, já que estamos a andar com Deus, o queremos estar com Ele, Ele nos mostra o que estamos a fazer de errado para mudarmos. Para podermos continuar a andar com Deus. Mas você, a qualquer momento, pode dizer: não, mas eu não quero isto. Você não fará. Mas depois existem consequências. Eu não sei se você usou, ou alguma vez usou, ou usa ainda. Eu creio que sim, toda a gente usa um chapéu de chuva. Para que é que ele serve? Para quando está a chover, você coloca-se debaixo do chapéu e não se molha tanto assim. Mas você pode escolher, no entanto, andar sem o chapéu de chuva e vai ficar todo molhado. Quando você não aceita alguma direção de Deus ou não quer fazer aquilo que Deus lhe está a mostrar, você está a tirar o chapéu de chuva de Deus de cima de si, está a tirar a proteção de Deus e vai ficar todo encharcado, com as mesmas consequências de ficar todo encharcado. Eu quero que você entenda: o amor de Deus para conosco é um amor de pai. E um pai que seja pai, ouça, por muito que ame, também tem que repreender. Porque é pai. E essa repreensão tem de ser vista pelo filho como um ato de amor. Um ato de querer fazer para ele o bem. Assim como nós repreendemos os nossos filhos para que eles se corrijam e façam o que é bom, também Deus faz connosco o mesmo. Por favor, não confunda correção, disciplina, com doença. Porque muitas vezes as pessoas pensam que chegou uma doença porque Deus me quer repreender ou quer... Não, por favor, não faça isso. Veja as coisas mais pequenas, mais simples. Eu lembro-me de uma vez, estava com o meu carro, estava a fazer marcha atrás para ver uma coisa e eu tinha feito uma coisa que tinha desagradado a Deus e eu não tinha percebido. Quando eu fiz, senti, mas depois não, por causa do que é que estava a acontecer, deixa passar. E o que é que aconteceu? Eu fui andar de marcha atrás e bati com o carro contra um poste. Não foi muito, foi só um pouco, mas foi suficiente para partir uma parte do meu carro. E eu, quando vi aquilo acontecer, eu fiquei logo e disse: Senhor, o que é que eu fiz? Deus me lembrou aquilo que eu tinha feito e eu pedi perdão a Deus.
correção da parte de Deus. Deus não me deu a doença, me deu a enfermidade para me dar correção. Deus permitiu alguma coisa para me chamar a atenção. A palavra de Deus. Uma das primeiras formas de Deus nos falar para connosco é através da sua palavra, a Bíblia Sagrada. Se você buscar a Deus, ler, Ele se vai manifestar a si, vai mostrar a si. Eu contei aqui há uns tempos atrás, aqui li, que alguém que leia a Bíblia mais de que 4 vezes por semana, a sua vida é transformada. A sua falta de fé, de confiança em Deus, começa a desvanecer, a desaparecer. E a sua confiança em Deus aumenta. Eu vou-te explicar de uma forma muito simples porquê. A Bíblia Sagrada transporta um espírito, é o Espírito Santo de Deus Altíssimo. Outros livros que nós possamos ler transportam um espírito diferente. Quando você lê a Bíblia Sagrada, o Espírito Santo de Deus se manifesta a si, se mostra a si, lhe faz tornar, ganhar confiança, faz fortalecer a sua vida. Outros, às vezes livros, filmes, fazem ter medo, fazem ter raiva, vingança. Nada disso presta para a sua vida. Outros, como muitas das vezes jornais e coisas, só se houver desgraça, atrás de desgraça, trabalho de desgraça, parece que ligamos literalmente a televisão do inferno. Parece que o que nos querem transmitir é que nesta vida não vais vencer. Mas não é isso que Deus diz. Deus diz que em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, Jesus, na cruz. Ele vai ser a causa da nossa eterna salvação. Ele vai ser a causa do Espírito Santo estar agora conosco, nos capacitar, nos revelar a nós, mostrar-nos a sua vontade vinda do Deus Pai para conosco. Mas também a confiança num Deus grande e poderoso, Criador dos céus e da terra, que é capaz de ouvir o nosso pequeno sussurro, nossa pequena oração. Penso que ontem existe uma coisa que um jogo que se tem nos telemóveis, que se pode pôr nos telemóveis, que existe também nos computadores, que é a paciência. É um jogo que não tem nada, é só jogar cartas, não é meter cartas, é tentar fazer juntar o baralho todo, nada de especial. Mas porquê que eu trago esse jogo aqui? Porque Deus estava a falar comigo enquanto eu estava a jogar e estava a dizer: não precisas de nada. Senhor, eu não te vou chatear nem importunar por causa de um jogo. Ele dizia: eu quero estar contigo em tudo. Entende isto? Você entende o amor de Deus? Quer dizer, então vou jogar na lotaria e Deus vai me ajudar. Eu vou-lhe dizer uma coisa.
Você tem que confiar na lotaria para poder ganhar dinheiro. Você não está a depender de Deus, está a depender da lotaria. Entende? Eu costumo dizer que se me saísse alguma coisa em jogo, era preciso ter muita sorte da minha parte. E as pessoas que me conhecem dizem, claro, tu não jogas, claro. Por isso é que eu digo que tinha que ser uma grande sorte de me sair alguma coisa. Eu não jogo em nada. Eu dependo unicamente, exclusivamente de Deus. E creio que Ele supre todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Exatamente o que a sua palavra diz. E creio que Ele já está a abençoar muitíssimo em nome de Jesus. Porquê? É da sua vontade. Nós temos que conhecer Deus cada vez mais. E ter conhecimento do Espírito de Deus é conhecer. Ter conhecimento do Espírito Santo do Deus Altíssimo. Aquele, o Consolador, o Paracleto, aquele que nos é o nosso protetor, aquele que nos ajuda, nos capacita, nos fortalece, nos dá direção. Deus, Jesus lhe chamou o Consolador. Existe muito mais para falar do Espírito Santo a nosso favor. Mas eu posso lhe dizer que ele é uma pessoa. Pelo que eu vi, ele movimenta-se muito rápido. Muito rápido. E você está a dizer, movimenta-se tão rápido, porque é que às vezes as coisas às vezes demoram? Eu estou a dizer, a forma dele atuar é muito rápido. Porque numa igreja, ele estar a abençoar tanta gente, ele tem que estar a mexer muito rápido mesmo para tocar em toda a gente. Entende? Ele é a terceira pessoa da Trindade. Pai, Filho, Espírito. Ele apareceu a Abraão. E você diz, Abraão? Mas o Espírito Santo só aparece no Novo Testamento. É? Eu vou-vos mostrar. Em Gênesis, eu não sei se é. Eu vou experimentar aqui. Não. Gênesis 18, 1. Vamos lá, Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis 18, 1. Eu quero-vos mostrar o Espírito Santo aparecer também. Eu estava na criação. Diz lá que a terra era vazia, sem forma, no capítulo 1 de Gênesis, e depois dizia que o Espírito pairava sobre as águas. E agora veja aqui, o que é que ele estava a fazer à espera da palavra de Deus para pudesse começar a fazer a obra, a fazer a vontade de Deus, a cumprir a vontade. Veja aqui em Gênesis 18. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhos de Manré, estando ele assentado à porta da tenda, quando, ou na maior calor do dia, tinha aquecido o dia. Levantou os olhos, olhou, e eis que 3 varões estavam em pé junto a ele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se por terra e disse: Meu senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo que não passes do teu servo. 3 varões: Pai, Filho e o Espírito Santo. Ele esteve sempre presente com Deus. Por isso é que Jesus disse: Batizei-os no nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Entende? Trindade divina. Pai, o arquiteto, Jesus, a palavra, Espírito Santo, aquele que opera, faz a obra.
entenda que o Espírito Santo é o nosso maior presente dado por Deus. É aquilo que mais nós necessitamos para fazer a obra do Pai. É aquilo que mais precisamos na nossa vida para nos dar direção. Para tudo. Mas eu lhe volto a dizer, você tem de querer, tem que buscar para poder. Então eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Eu vou-vos abrir em Malaquias 3:9. Eu quero-vos ler o que está escrito. Com maldições sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que delas advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vida do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Eu quero fazer uma pergunta. Se é da vontade de Deus que toda a criatura conheça a vontade de Deus para as suas vidas, para que seja pregada a toda a gente as boas novas de salvação, como é que isso vai ser possível se não houver finanças dentro da igreja para poder fazer tudo e pagar tudo? Porque tudo custa dinheiro. Como é que isso vai acontecer? Eu lhe vou-lhe dizer como é que vai acontecer. O pregador, o pastor, tem que ter fé suficiente e confiança em Deus suficiente para saber que Ele vai suprir as suas necessidades. E que vai fazer com que as pessoas, certas pessoas, tragam as finanças necessárias para a igreja continuar. Aquelas que fizerem isso, Deus a vai abençoar de volta. Aquelas que não fizerem, vão continuar na mesma como estão. Eu lembro-me de uma vez, porque eu estava a sentir isso, eu estava na igreja, tinha dado a minha oferta e depois senti que eu sabia de pessoas que não tinham dado a oferta. E eu pedi licença ao pastor. Eu tinha algumas notas comigo e perguntei se podia fazer isso. E então pedi ao pastor se podia chamar as pessoas, aquelas pessoas que não tinham semeado, para virem ter comigo, que eu colocaria uma nota dentro da oferta e daria com eles a oferta a Deus. E o pastor permitiu. Eu não sei se essas pessoas foram abençoadas, mas eu sei o que aconteceu comigo, que eu fui abençoado. Cada vez que você dá uma oferta na igreja, você não está a dar uma oferta ao pastor A, B ou C, você está a dar para Deus. E Deus está a ver a sua oferta. Eu penso que foi na última lição que nós falámos sobre um homem, já não lemos essa parte, onde as esmolas ou a oferta desse homem a Deus era vista perante Deus, embora ele, não sendo ele judeu. Agora, se você me perguntar o que é que você deve semear, não sei. Pergunta a Deus. Agora, se a oferta que você sentiu dar for grande, não pense que é do diabo. É mesmo de Deus.
Veja a vontade de Deus para a sua vida, para o poder abençoar. Em nome de Jesus. Por tudo que tu vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, pois tens-me ajudado a viver. Eu te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim. Obrigado, Jesus. Eu estou tão grato, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Em gerar as mãos para os ofertas, vamos dizer obrigado, Pai, podemos semear no teu reino e confiar em ti. Sabemos que a nossa confiança em ti faz toda a diferença. Sabemos, Senhor, que estamos a ser abençoados para a tua glória e honra, em nome de Jesus. Amém. E hoje é um dia especial. Como todos os dias estamos perante Deus. Hoje é o dia de fazer Santa Ceia, onde nesta Santa Ceia nós agarramos e dizemos que tu, Senhor, és importante para nós. Queremos renovar a aliança que temos contigo. Queremos glorificar o teu nome e dizer que tu és bem-vindo, Senhor. Muito bem-vindo às nossas. 1 Coríntios 11, 23, porque o que recebi do Senhor eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Também, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice do Novo Testamento, do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim, porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anuncias a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma deste pão e beba deste cálice. Porque o come e bebe, indignamente come e bebe a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos, doentes, muitos que dormem. Porque se nós julgarmos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então eu vou abençoar em nome de Jesus o vinho e o pão, em nome de Jesus, e vão distribuir. Amém. Deste obrigado por tudo que tu vais fazer, por tuas Promessas e tudo que és, pois tens-me ajudado a viver. Eu te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço. meu Senhor. Amém. Amém. Então vamos juntar o pão, vamos dizer, Pai, tomamos o pão e te lembramos de ti, Senhor, tudo o que tens feito por nós e continuas a fazer. O teu grande amor, Jesus, que tiveste por nós, ainda à cruz em nosso lugar. Não fazendo a tua vontade, mas fazendo a vontade do Pai. Humilhaste a ti mesmo, Senhor. E hoje tomamos parte deste memorial lembrando de ti, Senhor. Tomamos parte do corpo do Senhor. Eu tomo este pão em nome de Jesus.
Eu agora, Pai, levanto o meu cálice. Sim, Senhor. Perante o que Jesus disse, é o cálice do Novo Testamento, da Nova Aliança, feita entre ti e mim. Senhor, eu quero renovar a minha aliança contigo. Toda a eternidade. Eu tomo este cálice em nome de Jesus. Digam assim comigo, Pai, te agradecemos por tudo. Te agradecemos por teu Espírito Santo estar nas nossas vidas. Ser o nosso guia. Ser a nossa direção, o nosso consolador. Nos ajudar tanto, Senhor. Faça a tua vontade em nós. Tudo para a tua glória e honra. Vamos Jesus. Glória a Deus. Boa semana, muitas bênçãos.